Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 16 verso 19, Nova Bíblia Viva. Introdução: João 16:19 é uma ponte crucial no discurso de Jesus aos seus discípulos na noite anterior à sua crucificação. Neste capítulo, Jesus está preparando seus seguidores para a sua partida, prometendo o envio do Espírito Santo e alertando-os sobre as dificuldades que enfrentarão. O versículo 19, em particular, revela a percepção de Jesus sobre a confusão e a curiosidade dos discípulos em relação às suas enigmáticas declarações sobre um breve período de ausência seguido por um reencontro. Este versículo serve como uma introdução à explicação que Jesus dará sobre a transição da tristeza para a alegria, um tema central para o conforto e encorajamento dos discípulos em meio à iminente provação. Contexto histórico. Para compreender João 16:19, é essencial considerar o contexto histórico e cultural da época. Jesus estava falando aos seus discípulos em um momento de grande tensão. A Páscoa se aproximava, e Jesus sabia que seria traído, preso, julgado e crucificado. Seus discípulos, embora tivessem fé nele, ainda não compreendiam plenamente a natureza do seu reino e o propósito da sua morte e ressurreição. A linguagem figurativa que Jesus usava, como um pouco mais e não me verão mais, um pouco mais e me verão novamente, era destinada a preparar seus corações para eventos que desafiariam sua compreensão. A cultura judaica da época valorizava a clareza na comunicação, de modo que a perplexidade dos discípulos era compreensível diante da linguagem indireta de Jesus. O capítulo 16 demonstra a preocupação de Jesus em preparar seus discípulos para a perseguição e a oposição que enfrentariam, mas também em assegurar-lhes a presença do Espírito Santo como Consolador e Guia. Interpretação: João 16:19 demonstra a profunda empatia de Jesus para com os seus discípulos. Ele percebe a confusão deles antes mesmo que eles a expressem diretamente. Isso revela a sua divindade e o seu conhecimento íntimo dos corações humanos. A pergunta que Jesus levanta: vocês estão perguntando entre si o que eu queria dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão novamente. Serve como uma transição para a explicação que se segue, onde Jesus aborda a tristeza que eles sentirão durante a sua crucificação e a alegria que experimentarão após a sua ressurreição. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, este versículo sublinha a humanidade e a divindade de Cristo. Ele é totalmente humano, capaz de compreender e sentir a confusão e a tristeza dos seus seguidores. Ao mesmo tempo, ele é Deus, possuindo o conhecimento perfeito e a capacidade de confortar e guiar. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece conforto e esperança. Assim como os discípulos, podemos enfrentar momentos de confusão e incerteza. No entanto, podemos confiar que Jesus, através do Espírito Santo, conhece os nossos corações e nos guiará através das dificuldades, transformando a tristeza em alegria. A promessa de que a tristeza se transformará em alegria, João 16:20, é um poderoso lembrete da esperança que temos em Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Veja as referências. João 14 verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Este versículo complementa João 16:19 ao revelar que o Espírito Santo seria o meio pelo qual os discípulos compreenderiam as palavras de Jesus. A confusão deles seria dissipada pela ação do Espírito,
que os guiaria à verdade. Isso reforça a ideia de que a compreensão espiritual não é apenas um processo intelectual, mas também uma obra do Espírito Santo. Lucas 24 versos 36 ao 43, este trecho descreve a aparição de Jesus aos seus discípulos após a ressurreição. Inicialmente, eles estão cheios de medo e dúvida, mas Jesus os tranquiliza, mostrando-lhes as suas mãos e os seus pés, e comendo com eles. Este evento demonstra o cumprimento da promessa de Jesus em João 16:19 de que eles o veriam novamente após um breve período de ausência. A alegria que eles experimentam ao ver Jesus ressuscitado é a transformação da tristeza mencionada em João 16:20.